eu passei também um texto ao Rafael, que foi um último artigo agora que eu publiquei na Sala Preta. E aí tem duas noções aqui, né? Que a noção de tragédia e trágico, então tem sido duas noções norteadoras também para essa compreensão da história, né? Que tipo de história, então, que a gente tem abordado. Então, eu tenho aqui, eu não sei se vocês estão vendo minha imagem também, mas esse aqui é... Só um segundinho. Nós vamos fazer uma troca de intérpretes agora, tudo bem? Claro, tudo bem. Pode continuar, professora. Certo. Então, nós temos aqui esse livro, que é o Ensaio sobre o Trágico, do Peter Zonde. Esse livro, então, ele é uma base, então, para pensar essa ideia, né, de tragédia e trágico, que traz essa noção de história que nos interessa. Então, assim, tentando um pouco, também vou falar rapidamente, depois qualquer coisa no debate a gente pode falar mais, mas o Zonde, ele vai fazer uma distinção entre a poética da tragédia e a filosofia do trágico, né? Então, ele indica uma clara distinção entre a noção de tragédia clássica, que é vinculada à noção de poética do gênero, e a tragédia moderna. No caso, a tragédia moderna, ela busca a ideia do trágico sob as narrativas e trajetórias dos personagens. Então, nesse sentido, entende-se que na passagem da tragédia clássica para a tragédia moderna, a ênfase que se fazia na narrativa da tragédia em si, na estrutura do gênero, que se baseia na mímese, né, a ação dos personagens elevados a partir do terror, compaixão e o efeito da catarse, passa, na filosofia do trágico, a se concentrar mais na narrativa do fato, nos elementos que sustentam tal narrativa, né? Então, aqui um pouco essa ideia, então, a tragédia clássica estaria, então, mais baseada na ideia de poética, então, né, na tragédia mesmo, pelo entendimento de Aristóteles, e a tragédia moderna, então, mais centrada na ideia do trágico. Então, os fatores que estão por trás, né, dessa grande narrativa que é a tragédia clássica, a trajetória dos seus personagens, as razões pelas quais as ações são sofridas ou cometidas, né? Bom, dito isso, então eu vou passar aqui um videozinho rápido, né, que é um trecho do livro Teatro Político do Piscator. Teatro Político, ele foi escrito em 29 e ele é traduzido para o Brasil em 68 pela Civilização Brasileira. Logo nas primeiras páginas do livro tem uma narrativa da Primeira Guerra Mundial feita pelo Piscator, que aí eu vou colocar aqui agora para vocês, depois a gente comenta. Do meu diário, fevereiro de 1915. Partimos para o cardo de Ypres. Os alemães achavam-se em plena e famosa ofensiva da primavera de 1915. O gás fora usado pela primeira vez. Debaixo do céu desalentado e sombrio de Flandres, fediam cadáveres de ingleses e alemães. Iríamos completar as companhias dizimadas. Antes de chegarmos à primeira linha, fomos levados para frente e para trás. No momento em que mais uma vez avançávamos, caíram as primeiras granadas e recebemos ordens de dispersarmos e cavar trincheiras. De coração aos saltos, eu, atirado ao chão, procurava, como os outros, cavar o mais rapidamente possível com a minha pá. Mas enquanto os meus companheiros progrediam, eu ficava na mesma.
O sargento, praguejando, rastejou até mim. Com 1000 diabos, vamos? Não consigo. Por que não? Estranhou o sargento. Não posso. Qual é sua profissão? Ator de teatro. Diante das granadas que explodiam no momento em que proferia a palavra ator, aquela profissão pela qual eu sempre lutara até o extremo e que para mim sempre fora a coisa suprema, pareceu-me como as demais artes tão tola, tão ridícula, de uma falsidade tão grotesca, numa palavra tão pouco adequada à situação, em tão pouca harmonia com a minha, com a nossa, com a vida naquele instante e naquele mundo. Tive menos medo da chuva de balas que vergonha da minha profissão. Um pequeno episódio mais significativo para mim. A partir de então e para sempre. A arte, a real, a absoluta, deve mostrar-se à altura de qualquer situação e nela saber basear-se. Piscator, 1968. Páginas 28 e 29. Bom, aqui nessa narrativa, que é uma narrativa pessoal, eu acho que o Piscator já revela algo importante que vai transcorrer durante toda a obra. Em primeiro lugar, o questionamento do lugar do teatro na sociedade. Se ele, como ator, naquele momento, se sente inútil, de uma forma mais ampliada durante o livro, ele coloca a noção de um tipo de teatro que entende que existe um lugar para a arte na luta de classes. O outro, segundo elemento que a gente destaca e que é um elemento muito importante dentro do trabalho laboratorial é a ideia de elevação do particular ao cênico. Na sua narrativa, né, ou a gente pode pensar também a ideia de elevação do particular ao histórico. Então, na narrativa que o Piscator faz, que é uma narrativa pessoal, de classe, se a gente pensar que ele é um ator e um cidadão alemão, né? Ele demonstra em seu drama pessoal o histórico. Ele como um homem inserido no seu tempo, regido pela guerra e suas consequências, nos evidenciando que toda a ação humana é inserida em seu contexto histórico. Nas palavras de Marx, né, não é a consciência do homem que lhe determina o ser, mas, ao contrário, o ser social que determina a consciência. Bom, e uma terceira ainda, que a partir dessas duas primeiras constatações, então, do lugar da arte na luta de classes e da elevação do particular ao histórico, desenvolve e demonstra uma proposição que parte da sua convicção e empenho em prol da transformação social. Então, dessa forma, ele traz o entendimento do fazer teatral como uma ação para a revolução. Aí vou falar um pouco da questão do fato histórico em cena, né? Então, entender a história em cena a partir do Piscator. Em seu trabalho com a perspectiva histórica, o Piscator vincula o homem, tanto do palco quanto da plateia, a um lastro histórico e social. Nesse sentido, a relação entre teatro, história e público ocorre por meio da apresentação do fato histórico, apresentação do documento, e a confrontação na construção da ficção na cena, daquele fato por parte do público. Uma das marcas da obra de Piscator é lançar mão da projeção de filmes e imagens como documento, ou seja, como elemento de promoção do diálogo com a realidade material, trazendo registros de fatos recentes para dimensionar historicamente as cenas. Tem uma primeira peça dele, que é Apesar de Tudo, né? Ele comenta, apesar de tudo, o filme foi um documento. As filmagens apresentavam brutalmente todo o horror da guerra.
ataques com lança-chamas, multidão de seres esfarrapados, cidades incendiadas. Nas massas proletárias, aquelas cenas deviam ter influência muito maior do que 100 relatórios. Distribuía o filme por toda a peça e onde ele não cabia, valime de projeções. Então, apesar de tudo, é a primeira peça com uso de filmes do Piscator. Essa ideia, então, de trazer esses registros vividos pelo público, né, trazia a ideia, então, de um público assembleia, né, um público que tinha vivido tudo aquilo, boa parte do público tinha vivido. Então, ele pega o fato histórico, no caso o filme, né, como um documento, e nessa utilização do filme em cena, então ele confronta, ele consegue trazer uma confrontação do real, então de uma experiência do real que o público teve, com o ficcional, então com aquilo que ele está colocando enquanto cena, enquanto ficção no palco. Esse mecanismo que ele usa do documento em cena a gente reconhece, então, como uma das formas efetivas, então, de se trabalhar com o fato histórico, com o documento, e trazer uma relação também do público com aquilo que ele está assistindo, né? O público, ele não vê aquilo como algo remoto que acontece no palco, mas ele consegue, então, a partir dessa ideia do documento em cena, trazer aquilo que está sendo discutido para o palco para uma experiência, dentro de uma experiência sua também, dentro de algo do real, né? Nesse diálogo com o real. A outra noção, então, só voltando aqui um pouco nessa ideia do fato histórico também, voltando, então, à ideia lá da noção de trágico, né? Então, se pensarmos na possibilidade aberta a partir da noção de tragédia moderna, então, a partir dessa ideia de pensar o trágico que está por trás dos elementos, né? Em que a ênfase passa, então, do fato, da tragédia, para os elementos que estão por trás do fato, e ainda se pensarmos na premissa de que esses elementos velados possuem razões históricas, então aqui no caso, né, se a gente pensar na guerra, na Primeira Guerra Mundial, mais do que colocar em cena uma narrativa para contar o que foi, né, como foi a tragédia da Primeira Guerra, me parece que o Piscator traz muito mais os elementos trágicos que estão contidos ali por trás da Primeira Guerra. Então, toda a questão, por exemplo, econômica, de poder e política que está contida, que resultou nessa grande tragédia, então, que é a Primeira Guerra. Então, aqui, então, essa noção de trágico e histórico, ele está completamente ligado. Então, a outra noção importante, então, para a gente, destacando aqui rapidamente, eu já vou começar a entrar mais propriamente dito no trabalho do coletivo Fuzue, é essa noção de desnaturalização em Brecht, que aí o Raymond Williams também tem um livro, que é a Tragédia Moderna. Professor, eu acho que seu microfone está desligado. O seu som cortou, Karina. Está aparecendo aqui com isso. Agora soltou. Sistema corta, gente, né? Fui censurada. Então, último capítulo, uma rejeição à tragédia, ele termina, e é um capítulo sobre o Brecht, né? Então, o que o Brecht ele vai dizer?
quer dizer, o que o Williams vai dizer sobre o Brecht é que essa noção, então, essa ideia de tragédia que a gente tem, né, que é algo que acontece numa ordem aleatória, então, assim, um acidente, né, aqui a gente pode usar aqui em Minas esse exemplo das barragens, né? Aconteceu uma tragédia, rompimento da barragem. Então, essa ideia que seria algo do acaso, né? Essa ideia é algo altamente negada pelo Brecht, rejeitada pelo Brecht, né? Então, o Brecht ele vai, a partir dessa ideia de desnaturalização, ele vai pensar exatamente o que pode estar por trás de um cotidiano desnaturalizado, né? Então, quais são as razões históricas, né? Se a gente for pensar aqui no nosso exemplo da barragem, né? Quais são as razões históricas de longa data, inclusive, né? Que podemos retomar em relação, por exemplo, a mineração aqui nas terras mineiras, né? A negação da ideia de que o sofrimento seja enobrecedor. Então, isso também é uma outra ideia importante, por exemplo, para a construção do personagem. Então, toda essa ideia que a gente tem do mártir, né, do sofrimento, que o sofrimento é algo que purga, né? Deus ajuda quem cedo madruga, então assim, é sofrido acordar de manhã, mas vamos fazer esse esforço, vamos sofrer, que isso é bom, né? Sistema político como a causa principal aqui está errado, né? Como a causa principal desse sofrimento. Então, no caso do Brecht, e aí o Williams também vai fazer um pouco esse raciocínio, né? Vai trazer um pouco essa ideia de que o sistema capitalista ele é considerado a ordem, né? E, no caso, a revolução, a guerra, qualquer coisa que quebre esse sistema capitalista, ele é considerado a desordem. E, na verdade, então, é a gente pensar uma inversão. Pensar que esse sistema, então, capitalista que nós estamos vivendo e que ele traz sofrimento, violência cotidiana. Violência essa, né, que está naturalizada. Então, a ideia de desnaturalizar e de pensar, então, o sistema como a desordem, né? E a revolução numa ideia, então, de criar uma nova ordem que venha dar resposta, então, a essa ordem violenta e problemática. E agora o meu computador, vamos lá. Vou tentar passar assim. Professora, seu microfone está desligado. Karina, parece que tem hora que abre e fecha o seu microfone automático aí. Recupera um pouco de quando você trocou o slide. Está fechado agora o seu microfone. Continua fechado. Não está conseguindo desbloquear, Karina? Pronto. Agora foi? Foi, agora foi. O meu computador deu uma travada aqui, mas... Hoje foi um dia ruim de internet, eu acho. O meu aqui, tô caindo, voltando, caindo, voltando. Não tá fácil. Bom, então, trocando
o slide, vou falar um pouco do Fuzue. O Fuzue foi o primeiro experimento que a gente fez em 2016, quer dizer, não foi o primeiro, foi o segundo já. A gente fez um primeiro em 2015, mas esse de 2015 a gente apresentou só aqui dentro, num evento interno aqui da UFSJ, e não trabalhou ele mais. Então, a gente considera que o Fuzue ele é um primeiro experimento que a gente faz com toda essa ideia laboratorial, então, de investigação da ideia da história na cena e com esses pressupostos, então, das noções de teatro político e teatro épico no Brecht, né? Aqui, então, o Fuzue foi o primeiro o primeiro trabalho que a gente começou a trabalhar, então, pensar os nossos próprios procedimentos. Então, a partir de outras referências também, que não só o Brecht e Piscator, mas também referências do teatro brasileiro, do teatro dos teatros políticos, né, da década também de 60 e 70, realizados aqui no Brasil. Outras influências fortes também foram alguns grupos criados a partir da década de 90 em São Paulo, e todo esse movimento do arte contra a barbárie, né? Então, alguns grupos como a Companhia do Latão, a Companhia São Jorge, enfim, agora não me vem à cabeça outros, mas vários outros grupos que também, principalmente de São Paulo, né, que traziam essa linguagem do teatro político. Na abertura dos trabalhos, quando eu fiz uma grande chamada, né, para esse trabalho, assim, na universidade, com os alunos da universidade, e aí a gente teve, eu acho que, dois detalhes assim que deram uma impulsionada muito interessante no trabalho, tanto em termos da criação, quanto no trabalho de circulação com esse trabalho, né, com esse experimento. O primeiro deles foi que a gente, na UFSJ, a gente, desde 2015, a gente aboliu a prova de habilidade específica. Então, a gente passou a entrada dos alunos somente pelo Enem. A gente parou porque a gente tinha, eu não sei como é que é o curso de vocês aí, mas os cursos de arte cênica, geralmente, eles tinham uma terceira fase, né, que era uma fase prática, de uma prática que o aluno vai lá, faz uma cena, enfim, um tipo de seleção prática, né? Então, a gente aboliu essa prática, essa seleção prática, e os alunos, a partir da prova do Enem, eles poderiam ingressar diretamente no curso. Isso tiveram alguns resultados assim que a gente julga bem positivos, né? E uma outra questão também foi a vinculação desse projeto, então, até então, esse projeto que era um projeto de pesquisa, as formas do teatro político, a um projeto de extensão que era a cena política, que então a gente propôs que esse experimento, que a gente ia fazer a partir dessa pesquisa, ele seria apresentado, então, para escolas públicas. Então, a gente apresentou para a maioria das escolas públicas aqui em São João del Rei. Quando essa primeira chamada, né, então, que a gente fez do grupo, vieram aí 26 alunos, virou um grupo imenso, mas, enfim, depois, por uma série de questões, as pessoas entram, saem, ficaram 8 integrantes, né? Esses 8 integrantes, na sua maioria, eram do primeiro período do curso, né? E eles possuíam um perfil bem diversificado. Na sua maioria, alunos que ingressaram por sistema de cotas, de escola pública ou racial. Configurava-se como um grupo que trazia as características dessa nova universidade pública, que passou por um processo de expansão e políticas de inclusão, trazendo para o ambiente universitário os alunos que historicamente não ocupavam aquele lugar. O grupo formado trazia diferentes referenciais.
filhos de trabalhadores, muitas vezes, o primeiro, né, a entrar numa universidade pública. Então, o conteúdo ligado à luta de classes que vinha do grupo era muito latente e muitas vezes expressos nas suas próprias histórias. Por outro lado, né, essa ideia também de pensar as escolas públicas como alvo dava um horizonte de pensar também, então, quem é esse aluno da escola pública? Né? Então, a gente tinha quem é esse aluno aqui da universidade pública, que então a gente está vendo uma transformação, né, nessa inclusão um pouco, nessa tentativa de uma inclusão um pouco maior, de um público maior para a universidade pública, e pensar também, então, quem é esse público da escola, com quem nós vamos falar na escola, né? E aí, um tema que veio logo, né, a gente discutiu o tema um pouco também coletivamente, foi esse tema da luta de classes. Né? Só que, assim, pensar o tema luta de classes é uma coisa muito ampla. E aí, então, um pouco revisando, pensando um pouco nessa ideia da luta de classes no Brasil, a gente rapidamente focou, enfim, pensou nessa experiência histórica que significa a escravidão e até os dias de hoje, né? Então a gente exatamente pensou nessa ideia da luta de classes, mas fazendo um pouco, então, essa ótica, então, a partir da ideia de escravidão e suas consequências nos dias de hoje. Os trabalhos para o Fuzue, eles começaram em 2016, né? Em abril daquele mesmo ano, nós assistimos ao golpe, né, que tirou, então, a Dilma Rousseff, a presidenta eleita, foi destituída do cargo e substituída, então, aí, pelo seu vice, o Michel Temer. Na passagem de um semestre para o outro, enfim, a gente, então, conseguiu trabalhar esse conteúdo de uma forma mais contundente, eu acho, mas assim, o que veio muito à tona para a gente naquele momento eram então todos esses assuntos que permeavam essa ideia então dessas consequências da escravidão no nosso país, mas também um pouco uma resposta, eu acho, a esse golpe de 2016, né? Pensando como pensar então em todo esse ambiente que a gente vinha criando, então, de democratização, por exemplo, do ensino público, e como que isso ia ficar, né? Quais seriam as consequências disso. Outra coisa que eu acho que é importante colocar do Fuzue é que a gente, aliás, não só do Fuzue, né, mas desde o Fuzue, que a gente trabalha muito com uma ideia do Benjamin e com as teses sobre o conceito de história do Benjamin, trabalhando com essa ideia da história dos vencidos, né? Então, por essa ótica, então a gente trabalha com a história. E eu acho que além dessa ideia do trágico, talvez essa ideia também da história dos vencidos também seja uma outra noção importante para pensar todos os trabalhos. O Fuzue, ele começa, então, a gente trabalha um pouco a partir dessa pesquisa, inclusive do Piscato, num formato de revista, né? Então a gente tem quadros, pequenos quadros que são, entre esses quadros tem números musicais e esses quadros eles são ou recortes de cenas ou depoimentos pessoais, notícias de jornais,
enfim, conteúdos tirados de redes sociais, canais de YouTube. Então, a gente trabalha muito com essa ideia do documento, né? Então, a gente traz todas essas referências como a ideia do documento e também pequenos quadros permeados por números musicais. Aqui tem uma cena, então, que eu vou destacar um pouco para falar do Piscator, eu acho que em especial, né? Que é a cena YouTube, que nós chamamos de YouTube, mas ela é uma cena que ela foi tirada do Arena Canta Zumbi, que é a cena do mercador, que é uma cena logo no início que eles fazem, eles apregoam, né, os escravos em um mercado, e em seguida tem uma espécie de uma explicação científica que é feita pelo grupo, né, pelos atores. Aí a leitura que o Fuzue fez para essa cena foi um tutorial de YouTube, então que elas vão descrevendo como é que eram os instrumentos de tortura, né, da época da escravidão, e nesse mecanismo elas começam a maltratar uma das colegas, né, elas se empolgam nessa descrição e elas começam a maltratar uma dessas colegas. Aí aqui a gente usa também a questão do audiovisual, que também foi uma pesquisa importante, enfim, e muito presente, né, nessa ideia, no Piscator. Então, que a gente usa a webcam, que é transmitida ao vivo, né, a imagem delas, a, a slides de gravuras antigas, né, e também algumas imagens do cotidiano mais presente, né? Essa cena, eu acho que ela traz algo importante, eu também vou falar rapidamente, porque eu acho que para a gente pode talvez discutir mais e falar mais no debate, mas essa ideia da história em camadas também, né? Porque a gente coloca essa cena que é ficcional com o documento, que exatamente faz essa ponte com o real, e a gente traz essa narrativa, então, da tortura, né, que a gente diz que está, então, na época da escravidão tinha tortura e instrumentos de tortura, um pouco nesse questionamento do hoje, né, então, de como que isso historicamente se dá hoje. Esse aqui, então, é o segundo experimento nosso, o Confere. O Confere é de 2018. O Confere ele vai falar um pouco sobre essa questão. 2018 é o ano, então, que o Bolsonaro vem ao poder, né? E a gente teve muita necessidade de falar um pouco sobre a resistência, né? Pensar historicamente sobre a resistência. E aí, então, nós levantamos algumas revoltas, né? Como a revolta da vacina, e o golpe, a ditadura civil-militar, né, de 64 a 85, e pensamos em alguns movimentos tanto de uso da força do Estado, né, dos problemas do uso da força do Estado, como também dessa resistência também criada pelas comunidades periféricas, estudantes, enfim, todo esse movimento, então, de resistência. O Confere, ele dialoga muito com a atualidade, né? Então, por exemplo, com essa ideia das fake news, né? Das novelas, das fake news, ele tem uma musicalidade muito intensa, ele é o tempo todo, ele tem som tocando, né? E ele é diria assim, uma triste análise, né,
de quem é o nosso povo, né? Então, exatamente, a gente tem hora que a gente coloca esse povo na figura, assim, exatamente de uma forma muito reacionária, e tem horas que a gente coloca esse povo de uma forma mais representando uma resistência, né? Mas um pouco pensando muito nesse momento, então, histórico que a gente vive, que o Bolsonaro, enfim, subiu ao poder de forma democrática, né? E, inclusive, também pensando, a outra coisa que a gente tenta trazer um pouco é como também ele subiu ao poder, né? Com um discurso de ódio, né? Com um discurso muito problemático, diria. Aqui eu vou trazer um exemplo. Uma das coisas também que a gente vem trabalhando muito no coletivo, eu ia falar um pouco mais disso, mas enfim, a gente tem que escolher um pouco o que fala, né? A gente tem tanto o Fuzue quanto o Confere, como a gente trabalha com pequenos blocos permeados por música, enfim, a gente consegue separar cenas e transformar essas cenas em pequenas cenas de agitprop. Então a gente tem levado também, além de trabalhar a cena inteira, né, dentro, em peças, enfim, a gente também separa cenas e leva para a rua. Aqui eu vou falar um pouco, descrever um pouco uma cena que que trabalha um jogo passado-presente dos fatos históricos e trágicos entrelaçados, né? Com as histórias do estudante Edson Luiz de Lima Souto, que foi morto numa intervenção militar no restaurante Calabouço, em 68, no período da ditadura civil-militar, e a morte do Marcos Vinícius, em 20 de julho de 2018, né? Aquele jovem de 14 anos que foi alvejado por um helicóptero na favela da Maré. Em ambos os casos, as camisas ensanguentadas deles, né, além deles serem estudantes e terem sido vítimas um pouco assim, que na verdade não tinham nada a ver, né, se a gente for com o confronto que estava sendo colocado ali, as camisas dos dois foram usadas como bandeiras, né? Então a gente traz um pouco também essa ideia do passado e do presente, e essa triste coincidência, como se a história tivesse também caminhando em círculos, né? E a gente, enfim, trabalhando, né, com essa grande tragédia. Uma outra coisa que eu queria destacar no caso do Confere, já estou fechando a minha fala, a gente trabalhou com um cenário que ele era uma espécie de uma ruína, que ele vai sendo manipulado durante todo o experimento, e ele vai criando, então, hora é uma casa, hora é uma barricada, hora, enfim, vão criando diferentes cenários, né? Mas que eles vira e mexe, eles se transformam em ruínas, né? Essa ideia da ruína, ela exatamente ela traz a possibilidade que o espaço seja transpassado por anteriores e que possam vir outras coisas, né? E essa ideia de cenário ruína, ela resolve tanto tecnicamente a proposta, porque aí a gente tem vários elementos ali que a gente consegue transformar em cenários diferentes, né? Mas esses pedaços de objetos, coisas, banco, mesas soltas e desmontadas, ele realiza uma proposta espacial abstrata por trás de uma ideia central da peça, de que, na verdade, vivemos sobre acúmulos de escombros e ruínas legados por nosso passado. O jogo temporal não é à toa que tal ideia se revela de uma forma alegórica na cena final da peça, que é posto a tese, então, do Walter Benjamin, O Anjo da História.
Vou passar aqui para vocês. Pode prosseguir, professor. Há um quadro de Klee que se intitula Anjo nos Novos. Ele representa um anjo que parece querer afastar-se de algo que encara fixamente. Seus olhos escancarados, sua boca dilatada, suas asas abertas. Tal deve ser o aspecto do anjo da história. Seu rosto está dirigido para o passado, onde nós vemos uma cadeia de acontecimentos. Ele vê uma catástrofe única, que acumula incansavelmente ruína sobre ruína e a joga aos seus pés. Ele gostaria de deter-se para despertar os mortos e reunir os vencidos. Mas uma tempestade sopra do paraíso e prende-se em suas asas com tanta força que ele não consegue mais fechá-las. Essa tempestade o impele irresistivelmente para o futuro, ao qual ele dá as costas, enquanto o amontoado de ruínas cresce até o céu. Essa tempestade é o que chamamos de progresso. Bom, então, para terminar, né, essa cena final, ela, para a gente, ela revela, assim como essa radiografia almejada por Piscator e Brecht, o que está por trás da cena, ao elaborar visualmente a alegoria do anjo de Benjamin, que é impelido para o futuro pelo progresso, que ao ser impelido ele percebe os escombros que se acumulam, mas ele não pode agir, porque ele não pode parar, né? Essa ideia, então, do Benjamin de parar a locomotiva, de parar o progresso, né? Essa intenção de interromper o fluxo para percebermos o que de fato nos cerca é a tragédia que está assentada sobre nossos pés. É o que a gente tem almejado, então, nos últimos anos, no conjunto das investigações, das ações de pesquisa, ensino e extensão que envolve o grupo. Essa ideia, então, da gente tentar pensar esses escombros, essas tragédias, enfim, e essas razões históricas em que estamos assentados, historicamente, né? Bom, é isso. Eu acho que eu falei demais já, passei do que eu tinha me programado, e aí eu deixo agora com vocês. Bom, maravilha, muito obrigado, Karina. Queria também aproveitar para agradecer aqui os 3 intérpretes de Libra que estão aqui com a gente, dando suporte para a tradução. Então, muito obrigado. A presença do Lucas aqui também, então do Alexis, do Gustavo e do Daniel, né? Muito gentil. E, bom, agora, primeiro cumprimentar, Karina, porque essa interface entre ensino, pesquisa e extensão que vocês têm feito é dinamizar esse tripé e trabalhar com essa integralidade é muito difícil, e ainda mais colocar esse trabalho para circulação. Então, para quem está assistindo, pessoal, eles já vieram aqui para Brasília 2 vezes, cada vez com um espetáculo, e na verdade na segunda vez apresentaram os 2, Fuzue e Confere, e foram daqui com a gente em caravana até o Quilombo Calunga para se apresentar lá em Cavalcante para a população quilombola, para os grupos de teatro que nós temos lá ligados ao Terra em Cena. Então agora eu vou abrir aqui para perguntas, comentários, dúvidas, então, para quem viu o texto que a gente disponibilizou na divulgação do Após Explorações, a filmagem, para quem leu o texto da peça Fuzue, fica à vontade para perguntar. A gente tem aqui, Karina, pesquisadoras da tragédia,
duas, três pesquisadores da literatura doutorandas estão trabalhando com esse tema, que dialoga muito com o trabalho de vocês, e tem muita gente aqui das cênicas, da graduação, mestrado e doutorado. Eu vou pedir para que vocês coloquem a mãozinha aí, se quiserem falar, porque eu não estou com acesso ao chat. O Danilo está me ajudando aí, vendo o chat, às vezes a gente consegue entrar e tem acesso a tudo. Hoje eu também não consegui colocar para gravar. Agradecer o Danilo que viu e estava com acesso à gravação e iniciou. Então, quem a palavra aberta, quem tiver perguntas, comentários. Bom dia. Eu queria que você falou sobre o conceito de história do Benjamin. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre ele, como você usou, né, nesse processo, porque eu vou analisar uma peça de um dramaturgo cearense que é baseada totalmente na história do Alto Caldeirão, região do Cariri, no Ceará. Eu queria entender mais como você usou esse conceito do Benjamin nesse processo. Obrigada. Essa é a Fabiola, doutoranda lá da pós-graduação em literatura. Vamos fazer um bloco, pessoal, porque talvez já, a depender da quantidade de perguntas, a Karina já faz uma resposta a todas elas. Tem mais questões? Olá, bom dia a todos e a todas. Muito obrigada, professora Karina e professor Rafael, por essa oportunidade. Professora Karina, sua fala foi incrível. Eu me senti contemplada em vários momentos em relação à minha pesquisa, porque eu pesquiso a recepção de Antígona na América Latina, no doutorado agora, especificamente no Brasil e na Argentina, e durante o meu mestrado eu me debrucei em um processo teatral do meu grupo, que exatamente procurava tecer conexões do nosso passado recente com a nossa política atual, mediado pela tragédia grega clássica, em específico a Antígona. E nós nos utilizamos muito desses conceitos também, como, por exemplo, o do Walter Benjamin, né? De repensar uma história a partir dessa perspectiva dos grupos que historicamente foram negligenciados, para se dizer o mínimo. E eu fiquei, assim, muito feliz e muito contemplada também com a sua fala, em pensar que essa abordagem está sendo colocada para alunos da graduação, né, que são alunos que recém saíram do ensino médio, que vieram da escola pública. Eu sou advinda da escola pública também, e sou professora do sistema prisional. Atualmente, eu trabalho há 4 anos com adolescentes em conflito com a lei. E a minha maior questão, assim, pensando nas questões que foram colocadas, e nesse processo todo, é pensar assim que nós estamos em um momento político que é muito delicado, para se dizer o mínimo, exatamente porque a gente não passou por um processo honesto de acerto de contas com o nosso passado, né? Nós negligenciamos todo esse processo no que diz respeito a um real acerto de contas com o nosso passado autoritário. E eu percebo assim, em uma leitura um pouco imediata, que há alguns anos, né, a gente tem perdido um pouco a juventude nessa disputa, assim. A meu ver, a gente tem tido, infelizmente, uma onda reacionária e uma onda conservadora muito forte, por parte da própria juventude, que é uma coisa que antes a gente não via tanto, né? Eu sou professora do ensino público há 10 anos, e eu tenho notado, assim, que desde 2017, desde 2018, essa ascensão autoritária, ela está ganhando o coração dos nossos jovens de uma maneira muito preocupante. E aí eu queria perguntar como é que você faz essa análise também, e como é que o teatro, a seu ver, pode ser uma ferramenta na retomada desses jovens, que seriam, inclusive, enfim, a nossa esperança mais latente, por assim dizer. Minha pergunta é mais ou menos por aí. E obrigada mais uma vez, professora, Rafael e colegas. Obrigado, Bárbara. Então, a Bárbara também é do doutorado da literatura, Karina. E a Bárbara, seria fantástico ver os trabalhos de vocês, o Antígona e o Fuzue Confere, num mesmo festival, por exemplo. Karina, não sei se você se lembra, quando você apresentou a peça ali embaixo no Minhocão. Como é o nome, Bárbara, daquele espaço ali que o André abriu, aquela sala preta? É o módulo 6, o espaço do Quartas Dramáticas. Isso, era o espaço do quarto. Lembra quando vocês apresentaram ali, naquele espaço dentro? Aquele túnel que tem lá embaixo foi o local da montagem da peça Antígona, que foi o mesmo local onde o Zé Celso fez na década de 70 um happening também,
que passou com 3.000 pessoas ali por baixo. Isso está contado naquele livro do Zé Celso, Do Teatro ao Teatro, né? Então, essa montagem de Antígona foi muito marcante aqui, né? Desde a primeira edição e tudo. Enfim, de fato, há muitas semelhanças de procedimentos da forma como lidam com a matéria, né? Com a matéria do tempo aí. Legal. Legal, Bárbara. Tem mais alguma questão para a Karina? Depois a gente devolve a palavra para ela. Ok, obrigada, professor. Valeu. Tem eu, Johanne. Vai, Johanne, pode falar. Olá, tudo bem, gente? Oi, Karina. Olá. Karina, nessa situação que você está mencionando, a questão da história, né, e sobretudo falando do Anjo, de Walter Benjamin, eu queria saber se você faz alguma distinção entre o conceito de história e narrativa, né? No sentido de que alguns teóricos eles consideram justamente que o conceito de história ele não serve para contar coisas, ele serve para narrar acontecimentos. E, ao mesmo tempo, a gente também tem uma definição, né, de que a narrativa não é apenas uma exposição do que acontece na história, mas também uma forma de provocar uma resposta emocional, né, ao interlocutor através de efeitos dramáticos ocasionados pela estruturação e de decisões que foram criadas ali naquele momento. Então, eu queria saber se você faz essa distinção quando você apresenta esse projeto. Legal. Então, Karina, com a palavra. Certo. Bom, espero conseguir responder vocês, né? Porque, enfim. Bom, conceito de a primeira pessoa que eu não anotei o nome dela, que me perguntou sobre a questão do conceito de história em Benjamin, né? Que a gente usa. A gente tem usado, na verdade, o Benjamin quase como epígrafes, né? Como eu não tenho adentrado no conceito de história mesmo que ele tem usado. O que a gente tem trabalhado mais, a gente tem trabalhado com algumas teses, e a partir dessas teses a gente faz uma leitura que nos serve quase que de inspiração para o trabalho. Porém, tem alguns princípios, eu acho, como eu coloquei aqui na exposição, um dos princípios do Benjamin, que eu acho que a gente tem procurado usar, é exatamente esse princípio de que nós precisamos trabalhar com o materialismo histórico como um aporte. Então, a gente parte de uma ideia de um materialismo histórico. Nesse sentido, então, a gente pensa o fato histórico e as possibilidades de leitura sobre esse fato histórico. E um outro princípio, eu acho, além do materialismo histórico, essa ideia da história dos vencidos, né? Então, quando eu digo que isso está muito mais como inspiração do que como conceito, é porque conceitualmente a gente tem trabalhado mais essas noções que estão ligadas ao teatro, exatamente do teatro político, o teatro épico, né? E é como se o Benjamin entrasse numa esfera ainda da temática, sabe? Mas a gente tem buscado isso muito mais como princípios, então, de se pensar a história dos vencidos e pensar também, então, um princípio de se trabalhar o materialismo histórico, então, aí sim, como metodologia, do que adentrado no conceito de história do Benjamin. Não sei se teria alguma outra coisa, enfim, que eu pudesse falar mais nesse sentido, se você quiser ainda, talvez, perguntar, acrescentar alguma coisa. A Bárbara falou dessa questão da ascensão de um autoritarismo, né, de uma juventude mais reacionária desde 2017. Bárbara, isso tem sido muito visível para a gente. Isso é muito engraçado, porque assim, a gente tem esses dois trabalhos, que é o Fuzue e o Confere, né?
O Fuzue, a gente apresentou ele em diversas escolas públicas, assim, vários espaços, e a recepção dele, a gente começou a apresentar ele em 2016 e circulou com ele 16 e 17. Aí em 18, final de 18, a gente estreou o Confere, e 19, então, a gente retomou uma circulação com o Confere e o Fuzue. O mesmo trabalho, ou seja, o Fuzue, ele nessa segunda retomada em 19, ele já teve uma outra recepção. Assim, as pessoas, de fato, e o próprio Confere também. A gente, tanto é que a gente apresentou em poucas escolas públicas ainda, por uma questão mesmo de organização nossa, mas das poucas escolas públicas que a gente apresentou no o Confere, a gente teve alguns retornos, por exemplo, de uma preocupação. A gente trabalha muito com cultura afro-brasileira. Então, a gente trabalha muito com pontos de umbanda, principalmente, ou com alguns jongos. Um dos comentários, por exemplo, que um aluno fez para mim foi assim: nossa, vocês estão todos vestidos de vermelho, né? É coisa de pombagira? Isso é macumba, sabe? Uma preocupação. E aí tem até uma aluna nossa que ela dava uma oficina dentro de uma escola pública, de uma ONG, na verdade, e aí ela falou: não, não, esse vermelho não é porque a gente pombagira, é porque a gente é comunista mesmo. Então, assim, uma grande confusão, inclusive, nesse ambiente reacionário, né? De um preconceito, acho que latente, e de fato a gente vem enfrentando muito isso. Nesse quesito, eu sou muito, às vezes, muito otimista e muito pessimista ao mesmo tempo. Eu acho que não tem como a gente usar o teatro como a gente achar que vai mudar o mundo fazendo teatro, né? Mas tem aquela fala lá do Freire, né? A educação, ela não muda o mundo, mas ela afeta as pessoas que podem mudar o mundo. Então, eu tenho a impressão que a gente tem que ser persistente nesse momento, né? Assim, pegar um pouco o boi pelo chifre, né? Enfim, insistir nas pautas, acho que revolucionárias, nas pautas progressistas, e usar isso como combustível mesmo. E não desistir do jovem. Assim, eu acho que assim, esse diálogo, por exemplo, com as escolas públicas, ele é muito importante em vários sentidos, porque uma das coisas, por exemplo, que eu fico muito feliz nesse projeto que a gente tem desenvolvido é exatamente tentar levar o teatro, tentar ampliar, então, esse público do teatro para além desse público que sempre vai ao teatro, que consome teatro. Então, às vezes, eu acho que a gente, dentro, por exemplo, de um curso de artes cênicas, a gente acaba tendo, assim, se a gente apresenta o nosso trabalho dentro do nosso curso, a gente já tem um público habitual ali, que é um público de pessoas que consomem teatro, de pessoas que já se interessam pelo teatro. E o grande barato para a gente, e o Rafael, inclusive, tem sido nosso parceiro também nesse sentido, a rede de escolas de teatro político, é exatamente a gente tentar levar esse teatro para ocupações urbanas, escolas públicas, exatamente buscar um público que também possa estar interessado nesse assunto que está relacionado com a luta de classes, né? Então, nesse sentido, eu acho que tem muito a ver com o trabalho do Piscator também, né? Nesse livro, o Teatro Político do Piscator, ele tem todo um início lá, antes dele ir para o Piscator BIM, que ele descreve essa trajetória dele, por exemplo, por sindicatos, né? Eu acho que muito esse exemplo também do CPC aqui no Brasil, dessa preocupação, então, em não só fazer um teatro com conteúdo político, mas tentar dialogar também com um público que tenha
um potencial revolucionário na luta de classes. Bom, legal, Karina, obrigado pelas 3 perguntas da Fabíola, da Bárbara e da Giovanni. Tem mais uma aqui que eu tem não a... respondi, Exato. que é desse conceito de história e narrativa. Isso. Bom, eu acho que... Karina, vou só pedir o seguinte, se mais alguém tiver alguma pergunta a fazer, se inscrever agora, tá? Porque para a gente não se prolongar muito, que esse sistema aqui de internet ele é mais cansativo do que... E muita gente aí vai ter que precisar fazer almoço e tudo. Então, se não tiver mais nenhuma inscrição, quando a Karina acabar de falar, a gente vai fazer o encerramento. Se tiver alguma questão inadiável, uma pergunta que aí incide sobre as pesquisas de vocês se inscrevam agora para fazer, assim que a Karina terminar essa resposta, tá bom? Vai lá, Karina. Então, o conceito de história e narrativa. Bom, eu acho que nesse caso, vocês que estão aí nas pesquisas de doutorado, talvez vocês estejam muito mais imbuídas nesse assunto em específico. A gente tem trabalhado muito com a ideia do fato histórico, né? E eu acho que isso vem um pouco na ideia também que a gente busca no Piscator. Então, de pensar o documento histórico, né? E a partir do documento histórico, enfim, tem duas ideias que... Porque, assim, eu não sou historiadora, mas eu namoro com a história, né? Posso dizer assim, eu acho que é uma relação muito mais afetiva até com a história. Então, nesse sentido, o que a gente tem procurado fazer, pensando no Brecht e no Piscator, é exatamente isso. A gente vai no documento, então a gente procura ir em algum fato, então a morte lá do Marcos Vinícius. Então a gente pega esse fato, que isso é um fato, né? Isso você pode fazer leituras em cima desse fato, né? Mas ele é um fato. E aí exatamente a gente procura fazer um estudo das várias narrativas que incidem sobre esse fato. E a partir dessas várias narrativas, exatamente pensar, então, esses 2 pressupostos que têm sido muito importantes para a gente. Uma é de como se encenar o fato histórico, então, como se colocar um fato histórico no palco. Então, você vai colocar documento, a gente vai confrontar imagens, a gente vai colocar as palavras que foram ditas de forma repetida, por exemplo, nos meios de comunicação, né? Que aquilo te traz uma conexão com o real. E esse outro lado, então, que eu acho que estaria no Brecht, de mostrar os diversos pontos de vista que estão inseridos nesse fato, nessa narrativa do fato, né? Então, eu acho, pensando agora, que a gente trabalha mais com o conceito de narrativa do que quer dizer, eu me arrisco a dizer isso, sabe? Realmente eu não sei. Mas eu me arrisco a dizer que a gente trabalha mais com o conceito de narrativa, exatamente porque a partir da narrativa que a gente vai tentar trazer exatamente uma crítica de quem assiste, que quem assista tenha um olhar crítico para aquilo que está no palco, né? E não simplesmente só colocar ali a história, né, de uma forma, enfim, bruta. Eu também não sei se eu te respondi muito bem, mas é mais uma reflexão que eu faço a partir da sua fala. Ok. Obrigado, Karina. Deixa eu ver se alguém mais aqui levantou a mão. Não, acho que não. Então, eu vou, acho que já proceder aqui às explicações dos próximos passos, mas primeiro agradecer à professora Karina, que está com a gente sempre
e agora está abrindo lá uma escola da rede Nostra América em Minas Gerais. Explicar para vocês, pessoal, essa rede é uma rede de escolas de teatro político e vídeo popular. A primeira que começou em Buenos Aires, organizada por movimentos sociais e artistas e professores. E depois nós criamos escolas aqui em Brasília, no Rio, em São Paulo, em Florianópolis. E agora nós vamos expandir a rede para Piauí, para Alagoas e para Minas Gerais. E também a ideia é expandir para outros países da América Latina, onde nós temos relações com coletivos. O Uruguai, reabrir a da Argentina, que fechou, e talvez mais adiante abrir no México. Então, são relações. O porquê das escolas? É um processo permanente de formação teatral e audiovisual. É um processo organizado por grupos de pesquisa, coletivos de teatro e cinema. Aqui em Brasília participa o coletivo Seis Cine, do Adjelei, o Terra em Cena, a Burlesca, muitos grupos de escolas públicas, movimentos sociais do campo e da cidade. E isso retoma um projeto da década de 70 de articulação que chamava Frente de Trabalhadores da Cultura Nuestra América, que participavam diretores e diretoras de grupos famosos, como El Galpón do Uruguai, o Arena, o Augusto Boal, e de outros grupos, La Candelária, da Colômbia, Teatro Experimental de Cali, grupos de mineiros da Bolívia, enfim, grupos colombianos. Então, havia uma articulação latino-americana que nós estamos tentando retomar, não necessariamente na chave de festivais, mas isso também pode acontecer. A própria Karina organiza lá em São João del Rei um festival, um seminário muito interessante. Quem não conhece, vale a pena. Quando eles forem fazer o próximo, depois da pandemia, a gente vai divulgar amplamente. Quem sabe a gente pode ir com uma delegação daqui de Brasília. Então, esse foi o primeiro seminário desse ciclo de narrativas insurgentes. O próximo seminário, deixa eu recuperar a data aqui, vai ser no dia 22 de setembro, com a Companhia Estudo de Cena, e nós vamos disponibilizar o link para os materiais. Eles têm uma websérie que articula teatro e cinema, chamada A Farsa, em 21 capítulos, em homenagem aos 21 mortos do massacre de Eldorado dos Carajás. E a gente vai divulgar previamente, vai ser mais um evento do Após Explorações. Agradecer muito a Karina, pelo Fuzue, pelo Federal de São João del Rei. Não, como é o nome, Karina? Esqueci aqui. Federal de São João del Rei. O nome é grande. E agradecer a turma, os convidados, e dizer o seguinte, pessoal, quem não é da disciplina, pode mandar um e-mail para terraemcena@gmail.com, que esse seminário é uma parceria do Após Explorações com Terra em Cena, o grupo de pesquisa que eu coordeno, e está aqui a Simone, que fez a arte da divulgação do seminário, e nós podemos certificar as pessoas que não estão ligadas à disciplina, que participam do seminário, qualquer pessoa, porque isso aqui na UNB, para quem é da graduação, conta, por exemplo, em créditos de atividades complementares culturais, né? Então a gente pode emitir um certificado se vocês passarem o nome, viu outro dado, o RG, se for estudante, a matrícula, mas avisem aos seus colegas que nas próximas 3 edições também eles podem participar e a gente emite esse certificado, ok? terraemcena@gmail.com. Eu não sei se vocês estão com acesso ao chat, se tiver, o Danilo, peço favor para você colocar aí, tá? Mas é tudo junto. Agradecer mais uma vez aos 3 intérpretes, ao Alex, ao Daniel e ao Gustavo, e ao Lucas aí pela participação. Sejam bem-vindos, todo o grupo da literatura que está participando aqui conosco das disciplinas na pós-graduação em artes cênicas. Essa é uma parceria muito produtiva para pesquisa em teatro, para intervenção em teatro. E um forte abraço a todos. Até a próxima. Obrigado, Karina. Obrigada, Rafael. Sempre um prazer as parcerias.